Quero saudar a todos com a graça e a paz de Cristo. Amém? Bem, me deram um tema hoje, nós estamos naquele mês especial de estudos, são 2 meses, né? Nós vamos estar trabalhando, este mês estamos trabalhando o tema da família, e é interessante que vamos estar trabalhando o tema do Espírito Santo no próximo mês. Então, estejam preparados para esses estudos. O tema que o corpo pastoral colocou na minha mão hoje, ele é muito propício para o dia de hoje, porque é sobre estresse. Estresse no lar. Quase que eu já mudei o tema de estresse no Brasil, né? Estresse nas estradas, estresse nas famílias, estresse no governo, estresse em todas as dimensões. Nós estamos vivendo uma época em que o nosso planeta também está estressado. Há um estresse na criação. Então, o tema de falar em estresse mostra que nós estamos vivendo num momento muito difícil. Uma vez eu li um texto da Inglaterra, muito interessante, dizendo que nós temos, primeiro, uma zona de conforto, tranquilo. Depois nós temos uma zona de estresse. E aí esse estresse vai numa certa dimensão, como se fosse um elástico, né? O elástico tem um momento que ele está descansando. Aí você vai puxando o elástico e ele vai ficando estressado, estressado, estressado. Se você não parar com o estresse, estoura. Aí ele cai no pânico, nível de pânico. Então, nós estamos vivendo um momento de estresse que pode chegar ao pânico. Então, é muito perigoso esta linha entre o descanso, entre o estresse e entre o pânico. Eu coloquei o nome ali, o estresse no lar. Eu quero que você abra a Bíblia comigo, em 1 Pedro, capítulo 5, para que a gente veja muito claramente esse momento que estamos vivendo. Vocês sabem que nós vivemos num tempo apocalíptico no mundo. Isso que o pastor João falou é verdade. Será um tempo de muita dor, muito sofrimento, e nós temos que ser um povo que olha para a palavra de Deus como uma esperança no meio deste mundo cansado, deste mundo estressado. O estresse tem crescido de forma sobremaneira em todo o mundo. Eu estava ouvindo agora um médico dizendo dessa crise que estamos vivendo. Ele disse, só que essa é uma crise que vocês estão vendo agora, mas nós médicos estamos vendo todos os dias e estamos sofrendo demais. Ele está dizendo que aumentou o suicídio entre os médicos por causa do sofrimento, de ver o sofrimento do mundo e o sofrimento das pessoas. Vocês têm que saber o que é nós falarmos em estresse antes de entrar no texto bíblico. É você imaginar que no Brasil já tem, as estatísticas mostram que há 32 pessoas suicidando todos os dias. No mundo se suicida uma pessoa a cada 45 segundos, em todo o planeta Terra. Isso não pode ser divulgado. Há uma ética médica, há uma ética na imprensa, que não se deve falar sobre esse assunto para não aumentar. Mas é uma tragédia. Hoje já a morte por suicídio já se tornou uma calamidade pública mundial. E quando a gente vai falando na crise humana, crise de estresse, crise de depressão, crise de pânico, crise de medo, é uma coisa assustadora, assustadora. Para vocês terem uma ideia, tem mais de 360 milhões de pessoas em profunda depressão no mundo, milhões, né? E o prejuízo que o estresse está causando no mundo é uma coisa abismal. Os Estados Unidos falam num prejuízo anual de 200 bilhões, causado por doenças emocionais, de estresse, ansiedade, pânico,
estou falando de 200 bilhões de dólares. Essa é a tragédia mundial. Bem, quando a gente começa a levantar essas questões todas, a gente vai para a palavra de Deus, diz qual a resposta que a Bíblia tem, porque o lugar onde mais o estresse tem acontecido também são nos lares. O lar que devia ser um jardim do Éden, um lugar da paz, acaba se tornando um lugar estressante. Uma vez eu disse que a Terceira Guerra Mundial começa dentro de casa, dentro dos lares, quando as pessoas não entendem. Jesus disse que uma das tragédias dos sinais dos tempos é que nós teremos conflito nos lares. Os lares seriam altamente estressantes. Os filhos estariam brigando com os pais com os filhos, irmãos brigando com irmãos. As pessoas não se entenderiam. Hoje nós temos muita crise nos lares, há pais que não conversam com os filhos, há filhos que odeiam os pais. Eu já tive que atender muitas pessoas num estresse quase sem limites. Você já imaginou filhos sem conversar com a mãe durante meses e anos? É possível isso? Alguém fala que é possível um negócio desse? Bem, tem acontecido. Você imagina o nível de estresse que isso está, o nível de dor, de marca. Pais e filhos, irmãos em crise muito profundo, muitas profundas, estresse. O lugar pior de acontecer um estresse é dentro da casa, dentro da família. E a família que devia ser este lugar maravilhoso. Então, por que está acontecendo isso? Quando eu vou para a Bíblia, eu vejo algo muito interessante. Se você olhar para o ministério de Pedro, Pedro fala de um mundo estressado. No capítulo 5 de 1 Pedro, no versículo 7, tem um texto que nós precisamos decorá-lo, e eu estou fazendo ele base de tudo isso agora. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pedro está enfrentando o estresse e o pânico de um mundo, de uma época. E é incrível que ele fala de muitas coisas. Pedro vai falar sobre o amor fraternal. Pedro vai ser muito prático. Se você pegar toda a epístola de Pedro, você verá que ele fala do amor. Ele fala que nós somos generados com uma nova semente no capítulo 1. No capítulo 2 ele diz que nós somos uma casa espiritual que está sendo edificada por Cristo. Ele está curando a gente de todo o estresse do mundo daquela época. No capítulo 2 ele fala que a vida cristã, nós temos que descobrir como enfrentar as tensões que nós temos em relação às autoridades, ao governo. Nós teríamos estresse e conflitos de justiça, e nós precisamos ser sarados, e nós temos que descobrir, olhando sempre para Jesus Cristo. Ele vai dando já um caminho de cura com estresse político. No capítulo 3, ele vai falar sobre o conflito no lar. Ele vai falar sobre estresse entre marido e esposa, e ele vai dizer como que o marido tem que cuidar do assunto, como que a esposa tem que cuidar do assunto, como que vocês precisam vencer este estresse no mundo. Ele chega ao ponto de mexer até com o estresse da moda, que as pessoas estão com problemas até no que vestir, né? Pedro ele é muito prático, né? Talvez seja um dos autores mais práticos que você encontra na Bíblia, é Pedro. Ele está falando sobre esses conflitos que estão. Ele usa Sara e Abraão como exemplo de cura, como exemplo saudável. E no versículo 7 ele diz: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Quer dizer, o lar tinha que ser alguma coisa pacífica, com discernimento. Nós precisamos de mais discernimento dentro de casa, dentro dos nossos lares. Ele fala que nós precisamos de consideração, isto é, nós precisamos aprender a compreender o outro. Veja que tudo que Pedro está falando aqui, está falando dessa questão de estresse, para tirar esse estresse, tendo compreensão, né?
porque o outro é frágil, né? Ele está dizendo para o marido tratar com dignidade a esposa. É claro que ele tem a mesma ideia, que nós precisamos trazer a dignidade para dentro dos lares. Se você pegar essas palavras, você descobre aonde está a chave do estresse, né? Por quê? Porque é falta de dignidade, falta de respeito, falta de compreensão, falta de ver a vida do ponto de vista do outro. Basicamente, a chave de todo o estresse na família está ver a vida do ponto de vista do outro. Em 1972, teve no Brasil um pregador chamado Larry Coy. Larry Coy foi alguma coisa que impressionou muito a minha vida. Eu estava chegando em São Paulo, em 1973, para a Faculdade de Teologia, e, de repente, chega às minhas mãos as fitas de Larry Coy, e ele voltou para pregar lá na Igreja Batista Vila Mariana. Eu fui assistir a segunda fase. E o tema de todo encontro, se vocês encontram isso na internet de graça hoje, eles tiraram em inglês, ficou só o português, traduzido por Walter Cashel. São 10 estudos de 90 minutos, você vê que é forte mesmo, 90 minutos, dá 15 horas, sabe o tema? Conflitos da vida. E o Larry Coy tem umas frases que eu acabei decorando, porque você imagina, eu trabalhava em São Paulo, botei numa fita e ficava ouvindo dia e noite, todo dia, noite não, mas todo dia, viajando e ouvindo Larry Coy falando. Olha só a frase dele, diz assim: a vida não é basicamente complexa, a vida é basicamente simples, mas ela se torna complexa quando nós quebramos os princípios de Deus para a vida. E ele coloca que o maior problema dos conflitos nos lares, nos casamentos, entre pais e filhos, é que nós não aprendemos a ver a vida do ponto de vista do outro. Então, a causa do estresse é não ver a vida do ponto de vista do outro. E nós precisamos que maridos e esposas vejam a vida do ponto de vista do outro e os dois vejam a vida do ponto de vista de Deus. Então, se você quer curar o seu casamento e curar o seu lar de todo estresse, é o seguinte: aprenda a ver a vida do ponto de vista do outro. E juntos aprendam a ver a vida do ponto de vista de Deus. Conflitos entre pais e filhos, é preciso aprender a ver a vida do ponto de vista do outro. E é muito interessante quando nós descobrimos que uma mediação acontece. Qual é o ponto de vista do outro? Quantos conflitos nós temos porque não sabemos negociar, né? Não sabemos mediar conflitos. Relação entre irmãos, aprenda a ver a vida do ponto de vista do outro. O problema é que nós estamos querendo discutir posição. Por que está uma briga agora no Brasil? Porque cada um quer fechar na sua posição. E posição só dá briga e estresse. O que nós precisamos descobrir qual é o interesse do outro. Só que se ninguém aprender a ver a vida do ponto de vista do outro, não chega a uma negociação. Uma vez eu li um livro que ele é para quebrar estresse, escrito na Universidade de Harvard, pelo pessoal de direito, chama-se Como Conseguir o Sim Sem Concessões, que é a arte da negociação. Se um dia, está em português esse livro, chama-se Como Conseguir o Sim Sem Concessões. Não sei o autor, não lembro, são vários autores, mas é o método Harvard de negociação. Chama-se Como Conseguir o Sim Sem Concessão. E tem um brasileiro no meio desse grupo. Ele coloca algo muito interessante ali, que numa negociação você precisa sempre ver não brigar através da posição, mas qual o interesse do outro. Como que o outro está pensando. Ele usa um exemplo interessante. As duas irmãs estão brigando por causa de uma laranja. As duas querem a laranja e só tem uma. Vamos negociar agora qual a melhor
solução? Bem, a melhor solução é chegar à conclusão. Vamos cortar no meio a laranja, você fica com a metade e eu fico com a metade. Então você acha que foi uma ótima negociação, né? Baseado na posição. Eu quero dizer para vocês que foi uma péssima negociação. Sabe por quê? Porque eu tenho que saber por que você quer a laranja. Eu quero a laranja para fazer suco. E você, por que você quer a laranja? Eu quero fazer doce de cidra com a casca. Espera um pouco. Então dá para um ficar com todo o suco e outro ficar com toda a casca. Só que ninguém quis ouvir o que o outro quer. Se você não sabe qual o ponto de vista do outro, você cria só estresse. Esse é o método Harvard de negociação. E eles pegaram esses advogados e foram para resolver o problema do Egito com Israel. Eles resolveram. Ia sair uma guerra. O que vocês querem? Nós queremos dominar aqui porque eles estão com armas ali. Nós queremos segurança. E vocês, o que vocês querem? Nós queremos o terreno. Tudo bem, então vocês ficam o terreno sem armas. Concordam? Concordam. Foi o maior tratado de paz que houve. Por quê? Viu qual é o interesse do outro. Eles resolveram isso assim. E eles falam, isso funciona dentro de casa, funciona dentro da vida, funciona no governo, funciona em qualquer lugar. Nós temos que aprender qual o ponto de vista do outro e os dois juntos descobrir, aí que entra o Larry Cohen. Qual é o ponto de vista de Deus? Então, nós temos que descobrir quais são os estresses que estão destruindo as pessoas na convivência humana. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Certo. Muito interessante isso daí, né? Os dois estão, ela contando a história, os dois sempre brigavam, os dois por causa do pão. Mas você sabe que essa história aí, eu me lembro quando eu era criança, me fez lembrar quando eu era criança. Quando tinha que cortar, a primeira coisa que a criança faz, nós éramos 3, é medir. E aí quem pegava o menor ficava chorando porque o outro tinha pego o maior. Aí saiu uma briga, eu estou com o menor. E chorava e brigava com o pai e com a mãe, dava um estresse. Então faz o seguinte, você corta e ele escolhe primeiro. Pronto. Aí, bem, já que ele que vai escolher, ele faz o máximo possível para ser um máximo. Ele não pode reclamar, porque quem cortou foi ele, quem que escolheu foi o outro. Quem quer cortar? Só que o outro que escolhe primeiro. Quer dizer, uma forma de... O pai aí foi sábio. Mas parece tão brincadeira, mas isso daí cria um estresse entre as crianças. Cria um estresse entre irmãos. Então, nós precisamos observar que, por isso que a Bíblia diz que a sabedoria resolve. Então, o grande problema que nós temos hoje, nós precisamos descobrir os antídotos de Deus contra todo estresse humano. Eu estou aqui com um documento de uma pesquisa mundial, gente. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Segundo os pesquisadores, se você atingir 200 pontos em 2 anos, você vai ter estresse, 200 pontos. Então, toma cuidado com a pontuação de estresse. Só para vocês verem como é. A morte do companheiro dá 100 pontos. Divórcio, 73. Separação, 65. Estar preso, 63. Morte de algum parente, 63. Doença ou ferimentos pessoais, 53. Aí a pessoa resolve casar, dá 50. Então, você já imaginou se em 2 anos ele separa e casa, já deu 150, já está caminhando para o estresse. Se trocar de casa, já dá mais 50, aí vai ter estresse mesmo. Ele não sabe por quê. Então, são fatores
impressionantes. Perda de emprego, 47. Só de reconciliar, dá 45. Aposentadoria, dá 45 de estresse. Alteração de estado da família, de um membro da família, dá 44. Alguém ficou doente na família, dá estresse. Né? Eu vejo a Jane preocupada com a mãe, né, que estava internada até hoje. Né? É difícil. Né? Você vê que coisas tremendas. Então, nós temos fatores, todos eles são fatores estressantes. E nós precisamos, ser brasileiro já é estressante. Greve. Você imagina o estresse que está o país todo, gente. Eu nunca vi o Brasil num estresse tão grande. E eu vivi em 64, que foi um estresse tremendo. Quem foi daquela época sabe disso. 63, 64 foi um tempo estressante. Como foi difícil. Os mais idosos lembram disso. Né? Alguns estavam no sítio, sofreram menos. Mas você imagina o que era viver nas grandes cidades. Então, nós temos fatores estressantes no país, no mundo. O mundo está estressado. Há um estresse mundial. Há um estresse entre as nações. Então, eu queria, nesta manhã, voltar para essa palavra de Pedro, no capítulo 5. Vamos ficar no versículo 5:5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outro sino, trato de uns para com os outros, cingivos de humildade. Pedro já está dizendo, olha, vocês na relação humana, vocês precisam cingir de humildade. Um dos fatores mais difíceis que nós temos estressantes, gente, é essa questão, cingivos todos de humildade. Porque nós queremos lutar pelas nossas posições nas nossas famílias. Mas Deus está dizendo, cingivos de humildade, no trato de uns com os outros. Antes de você tratar um assunto com o outro, dentro de casa, vista a roupa da humildade, cingivos de humildade. Humildade é uma chave. Mas é interessante que ele diz assim, cingivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes ele concede a sua graça. Nós precisamos da graça de Deus. Né? Da mesma forma, os jovens sujeitem. Então, vocês olhem para esse texto, diz cingivos, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Interessante. Aos humildes ele concede a graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Ele diz para você se vestir de humildade na família, mas diz algo muito interessante. Você precisa de humilhar-se perante Deus. Para você se vestir de humildade, você tem que se humilhar perante Deus. Essa vida com Deus é que vai mudar você em termos de estresse. Né? E é interessante que ele vai dizendo assim depois, olha, ele em tempo oportuno vos exalte. Por que é tempo oportuno? Tenha paciência. Eu vou dizer para vocês que eu creio que é fundamental a paciência aqui. É fundamental a paciência. E é muito interessante que o texto diz, sede sóbrios, aliás, antes disso, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, tudo aquilo que está pesando, lance sobre ele, porque ele tem cuidado de vós. Olha como que nós curamos estresse. Entregue a Deus todos os seus direitos pessoais. Eu aprendi muito com Larry Coy, vou voltar lá no Larry Coy, 72, porque agora eu consegui de novo todo. Eu tinha todas essas fitas, para vocês terem ideia, eu guardei 45 anos isso. Falei, só que eu preciso recuperar isso, tinha faltado um, eu falei, mas alguém deve ter colocado isso na internet. Achei na internet todo esse material, Conflitos da Vida.
Tem um site chamado Seguir a Jesus, você vai lá e pega e baixa todos os conflitos da vida. É muito tremendo. Fala de todas as áreas de conflitos que a igreja vive, que a família vive. Inclusive econômico. Porque é uma área de estresse. Então, quando eu estou falando isso, eu estou me lembrando dessa palavra. Ele usa muito a palavra que nós precisamos cultivar na família, na vida, o espírito de mansidão. E muita gente não entende o que é o espírito de mansidão. O espírito de mansidão está ligado com humildade, com humilhai-vos perante o Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Então ele diz que mansidão é você entregar a Deus os direitos pessoais. E o problema nosso é que nós queremos defender os nossos direitos pessoais em vez de invocar Deus para trabalhar os nossos direitos pessoais. Então, quando nós aprendemos a entregar a Deus os nossos direitos pessoais, nós eliminamos o poder do estresse e do pânico. O que é entregar a Deus os direitos pessoais? Humilhai-vos perante a mão do Senhor e Ele vos exaltará. Significa, Senhor, eu tenho direito, mas eu coloco em tuas mãos os meus direitos. Eu sei que eu estou certo, Senhor, mas se eu ficar brigando vai dar problema, então eu coloco em tuas mãos. O Senhor reivindica essa realidade na minha vida. Eu vou dizer, quando uma igreja entrega a Deus os direitos pessoais, Deus faz alguma coisa e traz o direito da igreja para a igreja. Só que diz em tempo oportuno. Por isso você tem que ter paciência. Eu me lembro quando eu aprendi esse conceito, tinha uma mulher com um estresse muito grande em casa, porque tinha um marido que bebia muito. Batia, era muito violento. E ela disse, e eu era um seminarista naquela época, eu estava na igreja do Moinho Velho. E ela me disse, o que eu faço com o meu marido? Eu disse, entrega ele. Ele disse, mas quem vai querer uma porcaria dessa? Ela disse, entrega nas mãos de Deus. Porque você tem o direito de ter a vitória no seu lar. A Bíblia diz que no Senhor Jesus Cristo será salvo tu, a tua casa. Então vamos fazer o seguinte, entrega nas mãos de Deus. Diz, Senhor, está em tuas mãos. O Senhor faz o que o Senhor quiser com ele. Agora tem o seguinte, quando você entrega nas mãos de Deus, Deus vai tratar. E você é a única pessoa que tem autoridade de entregar nas mãos de Deus. Você está entregando seu direito pessoal. Agora, agradeça a Deus o que Ele vai fazer. Deus tem um modo dele, o jeito dele. Porque você tentando mudar, não dá. Agora, Deus vai trabalhar 24 horas por dia, vai usar todo mundo. E disse mais uma coisa, Deus usa até o diabo. Porque o diabo, disse Lutero, é o martelo e a bigorna que Deus usa para acertar muitos dos filhos de Deus. Deu para entender? E se você for lá no Novo Testamento, você vai ver que Paulo usava até o diabo de vez em quando para acertar uns crentes tortos na igreja. É que a gente não tem muita coragem de falar essas coisas. Mas é interessante que aquela mulher fez isso. Só que quando ela fez isso, disse, só que agora piorou, né? Falou para mim, piorou. Ué, então, começa a agradecer. Se piorou é porque Deus já está acertando ele. E aquele homem foi levado a Deus. E ele se converteu. E esse homem se tornou um dia um presbítero. Um líder. Deus foi glorioso. Foi um dos grandes líderes que eu vi de ministério de homens. Naquela mesma época, eu vi um pai e uma mãe chorando por causa de um filho. Que estava se metendo nas drogas. Eu digo, entrega a ele. Entrega os direitos pessoais que você tem. Quando entregou, o estresse era esse. Aquele moço foi preso. Disse, mas eu entreguei, agora ele foi preso. Você não entregou? Deixa Deus fazer do jeito que for. E lá na cadeia ele encontrou um promotor de justiça, evangélico. E ele diz, olha só a minha vida foi, minha mãe é crente, meu pai é crente. Os pais são diáconos da igreja. E eu estou aqui. Ele disse, você pegou o caminho errado. E aquele homem levou ele a Cristo. Tempos depois eu vi ele completamente curado, abençoado, cantando num coral numa igreja. Redimido. Os pais tiveram coragem de entregar
o seu filho. Entregue a Deus todos os seus direitos pessoais. Você souber o tanto de história que eu tenho sobre isso, daria para ficar um tempão aqui contando, nesses 40 anos. Entregue a Deus todos os seus direitos. Humilhai-vos perante a mão do Senhor e Ele vos exaltará. No tempo oportuno. Paciência, deixa Deus trabalhar. Por isso, quando nós entramos aqui em demanda da justiça, diz, vamos entregar a Deus os nossos direitos pessoais. Faça isso. Invoque a autoridade de Deus sobre esse assunto. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor de vós, como um leão, rugindo, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhados pelo mundo. Há um estresse em todo o mundo, gente. Sofrimento gera estresse, gera cansaço. Eu vejo que as pessoas estão cansadas. O que está me deixando mais preocupado no Brasil hoje é que as pessoas estão cansadas do Brasil. Eu vejo as pessoas cansadas de todo mundo, de tudo. Há um cansaço, há um estresse. Estresse ou cansaço, tem gente que está cansado da própria vida. Tem gente que está cansado de viver. Há lares que as pessoas dizem, não aguento mais, estou cansado de tudo. Tem gente cansado da sua família, do estresse familiar. Qual é a saída? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Nós estamos falando, e o texto está dizendo, olha, irmãos estão sofrendo no mundo inteiro. E o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, risca essa palavra, por um pouco, é por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar, a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos, amém. Sabe o que ele está dizendo aqui? Traga o domínio de Deus sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre todas as áreas de conflito na sua vida. Coloca para mim uma transparência, eu quero colocar um círculo que tem ali só para você ver. Queria que você desse olhada às áreas que muitas vezes você está vivendo com estresse. Se eu colocasse, isso daqui é chamado uma roda da vida, mas muita gente está com estresse na vida espiritual, a sua espiritualidade não vai bem. E o que dá estresse na vida espiritual é o pecado. Confessai os vossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Mas se eu colocasse ali de 0 a 100, ali tem 10, se você pintasse ali, onde estaria a sua vida espiritual? Onde estaria o nível da sua espiritualidade? Se você colocasse ali no ambiente de organização pessoal, muitas vezes a pessoa está tão desorganizada que ele é o seu próprio estresse. Tem gente que está estressado com ele mesmo, porque ele não se organiza, né? A parte de lazer, né? A pessoa é estressada porque ele não tem tempo para lazer, né? A vida dele é uma vida sem lazer, ele não tem tempo, ou não acha tempo, ou não busca tempo. Tem gente que não tem mais lazer com seus próprios filhos. Isto é estressante nos lares. Então nós precisamos aprender. Por que os avós muitas vezes quebram o estresse? Porque os avós começam a brincar com os netos, né? Tem hora que eu lembro quando o Davi estava com 4 anos, eu tinha que virar uma criança de 4 anos, né? Porque ele dizia, avô, vem brincar comigo, né? Qual avô que já não teve 4 anos? Ou 5? Mas é um lazer maravilhoso, é tremendo. Você tem que descer, né? Dialogar. Saúde,
Quantos estão estressados porque a sua saúde, isso não aguento mais. Sara uma coisa, vem outra. E a vida é carregada disso. Finanças, a gente falou em finanças, você falou em estresse. Qual a crise brasileira nesse momento? Economia. Então, nós estamos às portas de uma revolução tributária. Isso é altamente estressante. E por isso eu não vejo que as coisas se resolvem com conversa. Nós estamos com uma crise de finanças. E é uma crise sem limites. Se você conversar aí com os caminhoneiros, você vai entender o que significa crise econômica. E o governo em crise, o mundo em crise. É uma coisa incrível. E dinheiro sobrando, né? O que tem de dinheiro no mundo não é brincadeira. 1% da riqueza do mundo resolveria a fome do mundo. 1%. Mas as pessoas não têm o quê? Sabedoria. Então é riqueza acumulada em vez de riqueza abençoadora. Então nós estamos sofrendo isso, finanças. Se você mexer em finanças, é estresse nas empresas, todo mundo em crise, permanentemente, cada dia. Isso dentro do lar cria-se uma hora de muita ansiedade. Nós precisamos de entregar essa área nas mãos de Deus. A carreira que a pessoa tem, por exemplo, dentro do lar acontece muito isso. O que eu vou ser? Onde eu vou chegar? As pessoas estão estressadas porque já chegaram ao limite. E agora, o que eu faço? O que estudar? Gente, tudo isso não pode virar pânico, mas são fatores estressantes. Aí relacionamentos. Quantas pessoas com crise nos relacionamentos? Se você pensar aqui, todos vocês estão totalmente bem com todo mundo, ou você tem estresse com algumas pessoas? Tem pessoa que você olhou para ele e já estressa. Ligou, estressa. Você sabe onde está cheio de estresse hoje? No WhatsApp, no Facebook. Dependendo do que a pessoa fala, estressa. Os fake news, que o pastor falou semana passada, é uma raiz de estresse. Porque está cheio de mentira. As pessoas já estão estressadas, fica pior ainda. Quando eu digo fake news, eu chamei a semana passada, quando fui orar aqui, mentira. Porque o diabo é o pai da mentira. E está cheio de mentira. E como a gente não sabe, de vez em quando eu tenho que ficar lá desfalando as coisas, porque a turma inventa. Esses dias um pastor descascou o verbo que estava sofrendo, que a igreja não apoiava os pastores, aí falaram que ele suicidou. Só que o que falou é um, que suicidou é outro. Aí eles botam junto. Então, ele falou isso e depois morreu. Mas por que tem que mentir? Por que não fala a verdade? Isso aqui não tem nada a ver com esse. Né? Então, está cheio de mentira. Então, isso tudo, gente, é estressante. E grupos de WhatsApp de família já deram briga. Já começou um sair, primo sai, outro sai e tal, porque um falou que não devia. E em vez de juntar, piorou o negócio. Hoje os pastores já têm que pastorear o WhatsApp. Pastorear o Facebook. É estressante. Os caras vão e botam uma foto, bota lá, e bota o cara feio. Aí ele fica bravo, porque o outro, mas não, essa foto não é para botar aí. Porque ele não gostou da foto. Isso é altamente estressante.
Então nós estamos precisando descobrir como nossos relacionamentos precisam ser guiados do ponto de vista de Deus. Nós precisamos sarar nos nossos relacionamentos, entender as diferenças, entender que as pessoas são diferentes, pensam diferentes, agem diferentes. Entende o que eu estou querendo falar para vocês? Outra, desenvolvimento pessoal. Tem gente que está estressado com ele mesmo. Ele precisa da sabedoria de Deus para cuidar dele. Tem gente que diz assim, hoje eu não estou me aguentando. E ele quer que os outros aguentem. Ele mesmo não aguenta ele. Ele olha para o espelho e diz, não te aguento. Quer dizer, nós temos que desenvolver pessoalmente. Você tem melhorado esse ano melhor que o ano passado? Por quê? Porque senão você é a causa do seu próprio estresse. Você precisa estar melhorando cada vez mais pela realidade de Cristo na sua vida. Contemplando o Senhor Jesus, somos transformados de glória em glória. Porque só Cristo operando em nós, e quanto mais cheio de Cristo, mais nós vamos amar a nós mesmos. E quando você ama a você mesmo, você descansa. Por quê? Porque Deus te ama. Então tem que ter um desenvolvimento pessoal. Mas como as pessoas não têm uma autoimagem negativa, então ela tem uma autoimagem de si mesmo, ela vive estressada consigo. Ela precisa ser curada da sua própria imagem. E a verdadeira imagem de si mesmo não é olhando para ela que ela encontra, é olhando para Cristo. Porque Cristo é que mostra quem eu sou e quem eu devo ser nele. Tem gente que vive estressado porque ele não tem autoimagem boa, ele quer ser igual aos outros. Aí fica estressado. Com os outros, porque os outros estão melhorando e ele não. Isso que é interessante que você está colocando, porque existe um nível de estresse. O problema meu aqui é quando a gente chega no pânico. É porque eu fiz essa colocação, que é o nível de estresse aqui que chega no pânico. Existe um nível de estresse que é o elástico. Você está desenvolvendo, você está crescendo, né? E o problema é quando passa para o pânico, né? E um problema oposto que é errado. Eu estou na zona de conforto e não tem estresse nenhum, quer dizer, então você não está desenvolvendo. Então, há um nível normal de um certo estresse, mas o problema é o destresse, né? Quer dizer, chega ao nível do pânico. Então, o grande problema nosso é que nós estamos chegando aqui no pânico, né? Agora, o que nós precisamos nesse nível, por exemplo, vamos lá, desenvolvimento pessoal, você está desenvolvendo. Há um certo estresse, né? Você tem certo estresse, que ela coloca, é interessante isso, você tem que ser um pouco, por exemplo, eu tenho que estudar, senão eu vou ficar sem estudar, eu não tiro nota. Não, eu estou meio... Há um nível aí saudável, é o nível do elástico que está crescendo, é um estresse. Mas tem um momento que não, o problema nosso é quando estoura o elástico. Então, há um certo equilíbrio. É mesmo que a gente fala de ansiedade. Há uma certa ansiedade que ela é vital, ela é necessária. Não podemos, assim, né? Quando eu digo lançai toda ela a vossa ansiedade, é o governo de Deus, a ansiedade tem. Né? Eu não consigo ficar livre daqui, o que eu faço com ela? Eu coloco sob o governo de Deus. Né? Senhor, eu estou ansioso porque eu tenho que fazer um exame, é normal. Se eu não estivesse ansioso, eu não vou estudar. A ansiedade, um pouco de estresse, me leva a estudar. Mas o que eu faço com isso? Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Senhor, traz o teu governo. Então, eu estou desenvolvendo. Então, o desenvolvimento exige um certo estresse, mas é Deus governando você no meio de tudo isso. Em outras palavras, a vida é complexa, as pessoas são diferentes. Por isso que eu coloco o desenvolvimento pessoal como algo muito importante, que no sentido, eu tenho que melhorar permanentemente.
Agora, não deixa o estresse virar o quê? Doença. Né? A tudo. Porque o desenvolvimento pessoal é o seguinte, intelectualmente você tem que estar melhorando. Embora ali aparece depois o espiritual. Você como pessoa tem melhorado? Você sente como eu tenho sido melhor do que eu tenho que ser, do que eu fui? Ou eu estou piorando? Ou estou na mesmice? Só que a mesmice também dá estresse, né? Então, eu preciso o seguinte, ou eu vou desenvolver, ou eu vou piorar. Uma vez uma senhora bem idosa disse o seguinte, olha, ela disse, eu tenho 87 anos, se eu ficar na cama parada, daqui a um ano eu vou ter 88. Então, velho, eu vou ficar de qualquer jeito. Agora, eu posso, nesse ano, melhorar ou piorar. Isso é a minha escolha. Ficar velho não é escolha. Mas como eu vou ser daqui a um ano, é uma escolha. Eu posso desenvolver. Então, quando você pega um novo livro, tem uma nova atitude em relação à Bíblia, isso elimina muito estresse, gente. Ou vai ficar só reclamando, vendo o WhatsApp, xingando todo mundo o tempo todo. Isso não vai desenvolver nada, vai degenerar com o mundo da mentira. Essa questão do medo também, você vê, um pouco de medo é estressante, mas um medo é que livra você de muitos perigos. Você imagina a falta de medo, o perigo que é. Esse dia eu vi um filme aí, as crianças brincando com uma sucuri, né? Como pode? Tá? Não tem medo, mas isso é um perigo. Ali o medo salva, o medo, certos medos são necessários. Se você não tivesse medo de cobra, você já teria morrido. Então, interessante isso é estressante, mas é um estresse saudável, necessário. Então, é isso que eu estou falando, quando eu estou falando que o estresse, esse estresse que está deixando o povo doente, amargurado, estourando, quebrando relacionamentos, obstruindo a própria habilidade. Passa para mim uma coisa aqui que eu acho importante. Isso daqui é mais para vocês verem, eu só do lado de cá, tipos de pessoas que são muito negativas. Ó, negaólatra, são atitudes negaólatras, comportamento negaólatra, mente negaólatra, fala negativo, sabe? Isso daqui é um problema que causa... o negativismo, para mim, é um dos maiores problemas que geram um estresse doentio dentro de casa. Nós temos que tomar muito cuidado com o negativismo. Nós precisamos cuidar, porque se a gente vai só olhar a partir do mundo, a gente só está negativo. Você precisa olhar a realidade, mas olhar do ponto de vista de Deus. O reino de Deus está vindo. Por isso que a Bíblia diz, pensai nas coisas que são do alto. Cuidado muito com o negativismo, que está gerando muita doença nos lares. Então, eu estou falando de atitudes negativas, estou falando de comportamento negativo, estou falando de mentalidade negativa, estou falando de verbal negativo. Paulo estava na cadeia e disse, tudo posso naquele que me fortalece. Ele estava na cadeia e disse, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele não é movido pelas circunstâncias, é movido pelo reino de Deus. Veja, ele está numa situação de estresse. De onde virá o socorro? Então, ele está cercado por inimigos. É estressante. Davi está no estresse. Gente, tem uma coisa mais estressante que o rei sendo cercado por inimigos que querem acabar? E ele diz, elevo meus olhos para o monte, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É isso que eu quero dizer. Ele pensa desde Deus.
Então, a situação é de crise. Nós podemos estar até vivendo já naquela parte lá da grande tribulação. Se for, vai durar 3 anos e meio. É só o mundo inteiro em dores de parto. O que a gente vai fazer? Elevo os meus olhos para os montes. Tudo posso naquele que me fortalece. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra como no céu. Seja feita a tua vontade no Brasil como no céu. Você tem que cuidado com a sua atitude, com o seu comportamento, com a sua mentalidade e com o seu falar. Israel está no deserto, só que a mentalidade dele está no Egito. Aí os 12 vão lá e 2 voltam com a mentalidade da terra. Os 10 não, continuam com a mentalidade do Egito. E a mentalidade do Egito levou eles a morrerem no deserto. O crente tem que tomar muito cuidado. Nós estamos vivendo num deserto muito grande no mundo. Mas a nossa mentalidade tem que estar ligada no reino. Se a nossa mentalidade estiver no Egito, a gente vai ficar só falando de cebola. Mas se a gente... E alho, e panela. Mas a nossa mentalidade do reino faz nós pensarmos, Senhor, quais são as tuas promessas? Tua palavra diz que seria assim. Dores de parto. O mundo está passando, o Brasil está passando por uma transformação. Agora vai acontecer alguma mudança, porque a crise é muito grande. Nós temos que dizer, Deus, nos ensina como viver no meio de tudo isso. Como está dentro da arca tem tensões também, tem estresse, mas eu prefiro o estresse dentro da arca do que fora. O que vocês acham? Mas está estressante aqui dentro da arca. O cheiro não é muito bom. Mas eu prefiro o cheiro aqui de dentro que o cheiro lá fora. Na igreja também tem estresse, não tem? Mas eu ainda prefiro o estresse da igreja do que do mundo. Então, é isso que nós temos que entender. Nossas famílias terão que enfrentar situações difíceis. Mas nós precisamos da glória e da graça de Deus. Passa 2 para mim, porque senão não vai dar tempo. Eu quero só mostrar. Passa mais um. Olha só, o que precisamos como antídoto? Eu diria, nós precisamos de paciência. E de segundo lugar, paciência. Eu disse aqui que está escrito aqui, no tempo oportuno. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, porque no tempo oportuno, humilhai-vos perante a mão do Senhor, porque, sob poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno, Deus vai dar a resposta. Então, eu estou falando ali, assuma paciência no processo. Nós falamos de paciência no lar. Eu diria que um dos maiores problemas do nosso lar é que nós estamos perdendo a paciência. Nós precisamos ter paciência de que Deus está trabalhando. Irmãos, Deus continua trabalhando. Eu vejo as pessoas irritadas. Eu tenho dito, gente, paciência. As pessoas estão perdendo a paciência porque eles querem tudo muito rápido demais. Nós estamos vivendo uma hora muito difícil. A geração dos nossos jovens, crianças, eles pensam que muitas vezes é fácil. Eu estava trabalhando naquela empresa, dando atenção lá em São Paulo. Era impressionante que o jeito, eu contratava um jovem, ele dizia, quanto que eu vou ser promovido? Ué, mas ele acabou de entrar, ele já quer ser promovido. Não, mas você vai ter que fazer isso daqui uns 6, 7... Não, eu não posso esperar tanto. Ele já quer ser chefe. Sabe por quê? Porque ele joga videogame e ele passa de fase toda semana, e já terminei já. Ele acha que o mundo é rápido igual ao videogame para ele ganhar o jogo. Então ele aperta os botões e acha que funciona, e que o mundo será assim. Então ele criou um mundo que tudo é rápido, e ele não tem paciência. E a gente tem que ter paciência com ele.
Muitos crentes estão em crise. Sabe por quê? Que ele acha que Deus tem que ser mais rápido para responder às orações. Ele pensa que Deus aperta um botão, funciona. Deus está trabalhando você. Deus está curando você. Deus está libertando você. Quantas coisas Deus tem trabalhado em minha vida, que faz muito tempo que Deus está trabalhando. E hoje mesmo de manhã eu estava falando assim, que maravilha, o Senhor me libertou de tantas coisas. Eu lutei tanta coisa para o Senhor me libertar. Deus está me libertando ainda. Deus está trabalhando. Há áreas que Deus trabalha. Jacó, Deus trabalhou 30 anos. Eu achei que era muito. Tem coisas em mim que Deus está trabalhando que faz 40. Né? E tem coisas ainda para Deus mudar em minha vida. Acho que todos vocês estão no mesmo barco, não estão? Quantas áreas da sua vida Deus quer trabalhar? Paciência. Tenha paciência com seus filhos, com o processo. No relacionamento conjugal, paciência. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Hã? 41. 41, olha. Esperei. Vamos lá. Acha para nós aí, Salmo 40, versículo 1. Coloca aí na tela para a gente ver. Salmo 41, olha. Esperei com paciência pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Que lindo, hein? Muito obrigado, irmão. Esse texto vai bem em cima do que eu estou falando. Ó, versículo 2. Também me tirou de uma cova de destruição, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Mas eu tive que ter paciência. A gente quer que orar e já sair andando no lugar firme, né? Mas tem o processo. Então, deixe o processo acontecer na vida da família, na vida do lar. Paciência. E no tempo oportuno, na hora de Deus. Na hora de Deus. Deus fez uma promessa para Abraão, levou 25 anos. Deus esqueceu? Não. Espere com paciência. Deus fez uma promessa para José. Você imaginou ele lá no calabouço, lembrar que Deus tinha falado? Falou assim, eu tive um sonho louco, nunca aconteceu. Eu terminei na cadeia. Mas Deus fez. No tempo oportuno. Volta lá na minha planilha, só para vocês verem alguns antídotos. Lá no antídoto. Assumir os 4 Ds. Decida pela excelência. Faça o melhor possível como marido, como esposa, como filho. Decida pela excelência. Gente, excelência é uma decisão. Faça o melhor possível. No relacionamento, no cuidado, no feedback. Determine pela excelência. Nós temos que ser mais determinados. Eu aprendi uma coisa na minha própria vida. Eu preciso determinar. Se eu fizer bem feito, será bem feito. Se eu não fizer bem feito, não será bem feito. As coisas não acontecem sozinhas. Decida pela excelência. Determine. Discipline em busca da excelência. Nós temos que ser mais disciplinados. Em todas as áreas da nossa vida. Muito estresse nosso, ou estresse assim, louco de pânico, é porque nós não disciplinamos as nossas vidas. Inclusive disciplinar a nossa vida econômica, financeira, cuidar disso. A gente elimina muito estresse. Nós precisamos aprender a cuidar e guardar para os dias difíceis. Foi com Larry Coy que eu aprendi isso lá, que eu falei do Larry Coy. Ele diz assim, que o crente tinha que poupar 10, dizimar 10, e com louvor e ações de graças, gastar 80. Poupe 10, dizime 10, e com louvor e ações de graças, gaste 80. Sabe o que significa isso? Paciência. Sabe o que significa isso? Disciplina. Isso elimina estresse no mundo econômico. E ele diz lá que Deus falou mais de dinheiro do que qualquer outro assunto na Bíblia.
Quer dizer, a Bíblia inteira fala mais de dinheiro. Por quê? Porque é uma área de estresse. 1.500, né? E 80 versículos. Então veja que interessante. Então, dedicação como novo modo de viver, você tem que se dedicar para isso. Então, use esses 4 Ds. 3 eu chamo de compreensão, aprender a compreender. Gente, compreender não é só compreender o ponto de vista de outro, mas até compreender a incompreensão do outro. Porque muitas vezes a gente quer compreender a compreensão, mas não quer compreender as incompreensões. Por que o outro não está compreendendo? Eu tenho que compreender a incompreensão do outro. Porque ele pode ter pontos de vista diferentes, ou ter uma história diferente, ou teve uma experiência diferente. E muitas vezes você já foi trabalhado por Deus 40 anos e você quer o outro que está começando que tem a mesma visão sua. Você levou 40 anos para chegar e você quer que ele já saia no lugar onde você está? Olha que incapacidade que a gente tem de entender que nós temos que ter paciência com o outro. Ele não está compreendendo isso. Mas Deus, em sua graça, abraça você e abraça ele. E Deus está trabalhando. E vai continuar trabalhando. E vai gloriosamente trabalhando. Tem gente que, em vez de mudar de vida, ele quer mudar de lugar. Mas não adianta. Onde vai o ferro, vai a ferrugem. Eu já vi tem gente, não aguento mais essa igreja, eu vou sair para outra. Aí ele é um ferro, vai e leva a ferrugem. Chega lá, a ferrugem está nele mesmo. Aí começa a ter problemas. Aí muda para outra. Eu encontro aqui em Londrina um monte de gente, não estou em nenhuma. Eu já descobri que existe uma artimanha do diabo, tirar a pessoa de uma igreja onde tem a Bíblia e a palavra, para botar numa que nhenhenhen. Aí o nhenhenhen, ele vai para o mundo e perde tudo. É um esquema satânico. Hã? Vai para sem nome. Mas é isso daí. Por que que é? Porque ele não quer, o diabo não quer. Ele está procurando alguém aqui para tragar. Ah, você quer a igreja? Quer então? Mas não é aqui não. Você tem que ir para um lugar assim, assim. Daí ele vai para esse nhenhenhen. Eu lembro um grupo que saiu para um certo grupo, depois eu falei, a igreja nem existe mais. Aliás, até o pastor abandonou. Nem o pastor e a pastora estão na igreja. Ninguém. Quer dizer, o diabo criou até uma igreja para destruir a igreja e destruir todo mundo. Mas não existe mais, não existe mais. Mas ninguém está ninguém, nem o pastor. O diabo fez uma obra completa. Isso em épocas de avivamento. Né? Então, você tem o quê? O ardil do inimigo. Então, a gente tem que entender, irmãos, que vamos ter problemas sempre. A igreja sempre será um lugar onde tem ovelha e cabrito. Está na Bíblia. A Bíblia diz que a igreja sempre será um lugar que tem peixe bom e peixe ruim. Tem joio e tem trigo. Aí eu vou embora que tem muito joio aqui. Ele vai só para o outro que tem outro joio. Só muda a cara. Então, o grande problema é que nós não entendemos que Deus é que quer trabalhar conosco. Nós precisamos, então, de algo chamado perdão. Se você não é capaz de perdoar os outros, você está em sério conflito. Eu quero terminar com isso agora. Aceitar as diferenças e fazer correções. Busque uma mais intimidade com Deus, identidade com Deus, para você influenciar na vida. Amém? Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.